A gente é palhaço, a gente não reproduz, a gente não é uma coisa externa, né? Eu, como palhaço, eu procuro olhar para dentro de mim e deixar fluir as minhas naturezas mais diversas. O palhaço, ele vai trazer essa possibilidade de que o erro, o que não é para fazer, ele às vezes inclusive faz, né? Ele se arrisca, ele faz, ele tropeça, ele cai. E ele aí cria uma cumplicidade com todo mundo que está em processo, né? Mas eu acho que na educação isso pode ser usado de mil maneiras. O palhaço de rua é um palhaço que tem a liberdade de estar nas escolas, tem a liberdade de estar nas ruas, tem a liberdade de estar nas favelas, tem a liberdade de estar onde a comunidade está. A gente vai de encontro à comunidade, não é a comunidade que vem de encontro a gente. O palhaço, ao meu ver, ele é um ser. A gente, palhaço, a gente é palhaço, a gente não reproduz, a gente não é uma coisa externa, né? Eu, como palhaço, eu procuro olhar para dentro de mim e deixar fluir as minhas naturezas mais diversas, né? O quão eu falo alto, o quão eu falo muito, o quão eu sou bravo, o quão eu sou impulsivo, e é tudo isso que eu levo para dentro do meu palhaço. Eu sou João, não, eu sou Joaneto, eu sou João e sou Joaneto. Essas coisas não se separam, né? Quando eu entrei para o circo, eu sempre fui muito tímido, né? E eu ficava pensando, poxa, tem um monte de palhaço espalhafatoso, mais expansivo, mais divertido, e eu, como é que eu vou ser palhaço assim, né? E, na verdade, a gente começa a perceber que o importante é o que nós somos. É o nosso jeito de ver o mundo, de fazer, de trabalhar, de pensar. E que no dia a dia ali o seu palhaço vai sendo moldado, vai sendo construído, lapidado. Maquiagem tá bom pro vídeo, tem que melhorar, hein? Eu e o Furreca, né? Às vezes somos um, somos outro, a gente é misturado, a gente às vezes é separado. Mas o Furreca tem uma coisa assim, o nome nasceu depois do palhaço, né? Porque primeiro eu apresentava com o nome de Dudu, né? O palhaço Dudu, e eu comecei fazendo com os meninos do Circo Volante e com a Jo, né? Com a Jojoba. Fazia muita dobradinha, parceria com eles e tal. Eles me chamavam, né, para fazer o trabalho. E aí o Furreca, ele nasceu mais ou menos assim, o nome, né? Tem uma história do batismo e tal, mas o nome dele vem assim. Tava almoçando com o Toninho, que é marido de Jo, e aí ele tinha comprado um circo na época. Aí eu falei, ele falou, Du, comprei o circo e tal. Eu falei, que massa, você comprou um circo e tal. E aí, quem que vai montar? Aí ele falou assim, o capataz que vai montar é o filho do Furreca. Eu falei, Furreca, cara? Eu falei, que nome legal de palhaço. Aí ele falou assim, não é Furreca não, ele chama Lingueta. Eu falei, então eu vou chamar Furreca. Então, o Palhaço Vinagre nasceu com inspirações, né? E uma das inspirações foram eu conhecer o Xisto. Ele estava na oficina do meu pai, que meu pai conserta computadores, carros do circo. E nisso ele estava lá na oficina.
Aí meu pai falou assim, ô Raíde, mostra X, um guarda-roupa que você tem lá no terraço. E o que tinha dentro desse guarda-roupa? Tinha alguns posts do Circo Volante, fantasias de palhaço, que eu gostava, né? E tinha uma maleta. Essa maleta eu até levava para a escola, que eram umas perucas, uns narizes de palhaço que eu gostava, maquiagem e tal. Depois disso, o X me convidou pro segundo encontro internacional de palhaços. Ele me deu uma camisa e nisso eu acho que ajudou bastante a dar aquele gás assim, né? O projeto Circo da Gente, ele foi fundado, né, em 2009, através assim, dessa execução da OCA, e ele foi responsável assim, por atender várias crianças aqui da cidade de Ouro Preto com esse propósito de trabalhar, né, o circo como um instrumento das linguagens circense e para a gente, de alguma forma, criar ali nas crianças uma linguagem lúdica, educacional, para a gente falar um pouco assim, da importância do circo como uma forma também de despertar, né, ali nesse público, sonhar, despertar assim, as relações com o outro dentro de uma perspectiva da diversidade. Hoje a gente está trabalhando principalmente com crianças, com adolescentes, com o público que estão às margens do centro de Ouro Preto. A gente trabalha principalmente com os distritos, Santa Rita, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, assim como aqui na sede, né? E esse processo de arte educador é um processo que tem que ter uma sensibilidade muito grande, principalmente quando se trata do circo. Eu acho muito divertido pensar que esse processo de ensinar as crianças as técnicas do circo vai muito além de ensinar simplesmente o malabares ou a acrobacia ou aéreo ou qualquer outro tipo de técnica que está dentro de uma lona, né? Mas também um processo de confiança, um processo de compreender o outro, de realmente estar dentro de um circo, né? Eu começo a fotografar esse movimento dessa oca nova, que é esse programa do circo, como fotógrafo. E vou associando ao Eduardo, dentro dessa leitura dos registros fotográficos dos movimentos do circo e oca, e acabei virando diretor da oca e que hoje a gente está até hoje, um projeto que vai fazer quase 20 anos. Ouro Preto, 70% da população se reconhece como pessoas negras, então a gente vê a importância assim, de trazer essa linguagem circense também com essa referência histórica da cidade. E a gente vem, né, agora nesse trabalho que começou dentro desse processo do projeto Circo da Gente. E em 2019 a OCA conseguiu a aprovação de um projeto chamado Clica Cidade, através do edital do Itaú Social. A partir desse projeto, além de trabalhar essa linguagem circense, a gente também trouxe outras modalidades, né, outros conhecimentos. E o circo é uma das modalidades que atravessa, né, todas essas áreas também, assim, porque é a linguagem que a gente consegue estar ali, de certa forma, contribuindo para esse processo de formação com cada criança e adolescente assim, que hoje fazem parte do projeto. Atualmente eu gosto de trocar o termo ensinar pelo termo encircar, né, por esse processo de pensar que cada dia vai ser um desafio diferente, né, que não é um desafio que nasce só de jogar um malabares e errar hoje, mas amanhã tá um pouco melhor, acertar, mas também de entender que a gente trabalha com um social, né? Então hoje a gente já tem dentro da OCA
arte-educadores criados pela própria estrutura da arte-educação. E a cidade, a gente brinca que fomenta a arte. E ter esse princípio da arte cênica, da palhaçaria, do próprio circo, e ter esse movimento para crianças que estão aí sem saber direito o que vão fazer, já é o princípio da verdade por estar morando em Ouro Preto. Eu costumo me apresentar como Rodrigo Roblenho, artista e escoteiro, palhaço e cidadão. Eu conheci essas duas grandes paixões da minha vida quando eu tinha 12 anos de idade, o escotismo e o teatro. O teatro virou a ideia do circo, do palhaço, e me levou a vários lugares do mundo. Eu gosto de trabalhar nas ruas, é o meu habitat natural, por isso que o meu palhaço se chama vira-lata, talvez, porque eu gosto muito de trabalhar na rua. Mas já trabalhei em palco, já trabalhei em cinema, já trabalhei em programa de televisão e também trabalhei nos palcos do Cirque du Soleil. Quando a gente fala educar, quase sempre a gente fala em ensinar algo. Muito poucas vezes a gente fala em sentir algo. Eu coordeno um projeto chamado Sociedade do Riso, do Grupo Armatrux, que são palhaços profissionais e voluntários que visitam espaços onde há vulnerabilidade, visitam as pessoas que estão nesses espaços. Então, você sentir que você é capaz, você vê o mundo a partir de outro prisma, a partir do prisma da graça, essa é uma das coisas que o palhaço ensina. Nós somos uma companhia familiar contemporânea, né? Vamos dizer assim. Nós não viemos de famílias tradicionais, somos a primeira geração, né? Somos uma família, já temos um molequinho de 7 anos. Na atual conjuntura, estamos trabalhando num formato em casa, bem artesanal. A gente já passou por processos assim, de ter galpão, né? De ter espaço de grupo e tal. Mas na lógica, né, do mundo, da atual conjuntura, a gente hoje está com uma estrutura mais enxuta, se adequando, né, ao momento que a gente está vivendo, porque as coisas estão mais difíceis de executar com a grandiosidade que a gente gostaria, né? Então a gente faz do jeito que a gente pode. O Grupo Trampolim é um grupo de circo, é um grupo que vem de escola de circo, que era a Espaço, Escola Popular de Circo, que foi a primeira escola aqui de Belo Horizonte, né, de circo. O Trampolim foi a primeira turma. É um grupo com quase 30 anos já e surgiu já com os palhaços e acróbatas. O grupo eram 8 pessoas. Eu e a Adriana, a gente optou pela especialização em palhaço, em palhaçaria. E aí a gente fortaleceu de novo essa parte aí no Trampolim, que desde então vem sendo como carro-chefe, né? Hoje em dia a gente é um grupo de palhaço mesmo, de palhaçaria, e a música também é muito forte aí nesse nosso trabalho.
Iranduís ela é uma cidade desde os anos 70 que ela é conhecida como uma cidade da cultura, cidade do teatro de rua, cidade da capoeira e a cidade de palhaços. Eu cresci presente e dentro dessa arte de fazer palhaço. Então o palhaço de rua, apesar de ter pouca visibilidade, mas é uma arte que já vem sendo executada há muitos anos. Então, apesar de a arte circense ser um espelho para a gente, mas a gente tem uma cultura muito forte aqui relacionada a palhaço. Eu lembro que, pequeno, o meu avô sempre me incentivava a entrar nas rodas de palhaço, no qual na família nós já tínhamos, na verdade, um palhaço, o Risadinha, e eu ficava impressionado com a magia desse camarada em fazer as pessoas felizes, sorrir. E eu ficava encantado e era louco para entrar nas rodas de palhaço. E meu avô me incentivava a fazer a participação, a adentrar nesse mundo mágico. E o palhaço que é ladrão de mulher, o palhaço que foi ladrão de boi. Ô dona Mariquinha, se eu pedir... O palhaço de rua é um palhaço que tem a liberdade de estar nas escolas, tem a liberdade de estar nas ruas, tem a liberdade de estar nas favelas, tem a liberdade de estar onde a comunidade está. A gente vai de encontro à comunidade, não é a comunidade que vem de encontro a gente. Então, a importância do teatro e do palhaço de rua, justamente por isso, que a gente vai aonde está precisando, aonde as pessoas precisam rir mais, aonde as pessoas precisam esquecer dos seus problemas através do palhaço, através de um bom riso. Nosso trabalho é um trabalho mais educativo, é um trabalho nas escolas. A gente tem o nosso trabalho na comunidade aqui, formações também de palhaço. A nossa preocupação é fazer com que se crie mais atores para esse mundo da palhaçaria. Então, desde muito cedo a gente já vem seguindo esse percurso maravilhoso, encantador, que é o mundo da arte circense, que é um mundo mágico de fazer as outras pessoas felizes sorrir. Eu só tava na banguela. E aí, cara, tudo beleza? Tudo beleza. Você é inteligente? Hoje a gente não consegue nada se não tiver educação, se não tiver o respeito, se não saber chegar num canto e sair daquele canto, entendeu? Isso é uma das coisas que eu passo muito para os meus filhos, né, que estão começando a ser palhaço, que estão... E falo sempre para eles que tem que ter educação, tem que saber conversar, tem que ter, entendeu, muita calma. E o palhaço, ele vai trazer essa possibilidade de que o erro, o que não é para fazer, ele às vezes inclusive faz, né? Ele se arrisca, ele faz, ele tropeça, ele cai. E ele aí cria uma cumplicidade com todo mundo que está em processo, né? Mas eu acho que na educação isso pode ser usado de mil maneiras. O palhaço não é um ser engraçadinho e bonzinho, sabe? É uma coisa muito mais profunda. Quando ele faz esse tropeço, ele cria uma cumplicidade com a plateia. E aí, na educação, isso pode ser, assim, potencializado ao máximo. Um dos ambientes mais propícios para se receber a arte é a escola, porque é um momento onde as crianças estão conhecendo o mundo, estão se reconhecendo como seres humanos, e o trabalho da arte dentro da escola é fundamental para apontar esses vários caminhos que a vida, né, nos dá. Com o tempo a gente percebe que o palhaço é a essência da gente, é aquilo que de alguma maneira a gente fica ali ocultando, né, durante muitos anos. Na infância, eu acho que a gente revela mais o que é o nosso palhaço, e depois a gente vai ficando adulto e começa a perder um pouco isso. Dentro do Circo Volante, né, dentro dos trabalhos do Chinchim, das histórias que a gente constrói e das cenas que a gente constrói, a gente sempre preocupou em fazer com que as pessoas riam com a gente
e não riam de outro, não riam da plateia. A gente sempre puxa para si a graça, porque é relativamente simples, você vai e jogar para o outro, né? Você vai colocar na plateia, puxar a graça da plateia. Ah, o fulano é careca, ah, o fulano é obeso, ah, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Mas não é o tipo de ética que a gente, né, quer ter no nosso espetáculo, não é isso que a gente corrobora e aprova, não é isso que a gente quer fomentar. O Circo Volante surgiu em um momento de virada, de um momento de muita ansiedade, de incerteza, que é inerente à nossa profissão, né? Eu e Xisto, a gente tinha acabado de sair de um grupo que tinha uma história de 9 anos, mas a gente sempre teve um diálogo muito bom, assim. E quando o grupo acabou, eu e Xisto, a gente se entendeu no sentido de formar uma dupla, de passar a ter uma dupla de palhaços, né? E o Circo Volante surgiu ali no começo de 2000. Por exemplo, a sanfona eu vi de um grupo de teatro de BH, tinha uma sanfona pequenininha, eu comprei uma sanfona igual a deles, e aí eu comecei com a pequena, aí eu tocava, eu queria tocar outras músicas diferentes, eu falei assim, essa daqui não dá pra tocar mais não. Aí comprou uma outra maior, até chegar nesse. Então o Vinagre tem 3 sanfonas. Meu primeiro espetáculo foi através de improvisações. Foi na escola, eu apresentei um congresso de freiras que tinha 500 irmãs. Eu não sabia o que eu ia fazer. A professora só tinha me convidado. E aí eu tinha a sanfona, nem era essa, uma pequenininha, uma mala, nessa mala tinha uns kits de mágica e pronto, só tinha isso. E aí eu lá no camarim, meu Deus, que Raíde vai fazer? Tinha fantasia, tinha um sapatinho e tal. E aí o que eu vou fazer? Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu entrei já arrasando, né? Todo mundo rindo e tal. E o primeiro número que eu fiz mesmo, assim, do palhaço, era um carrinho que não saía do lugar. Então a coisa vai meio que juntando, sabe? Essa história assim, pô, tem a ver com meu pai lá, que era caminhoneiro, aí é um nome de carro que não anda, aí é o primeiro espetáculo que eu fiz. Então foi meio que as coisas foram meio que acontecendo para levar para esse caminho, para o nome do Furreca, sabe? Não foi uma coisa assim que eu tirei, inventei, a coisa foi meio que acontecendo. Eu perguntei para Biribinha, né? Que Biribinha é um palhaço que eu admiro muito, né? O Sr. Teófanes, né? De Arapiraca. O Biribinha é o do Nordeste, né? E aí eu perguntei para ele, né? Falei, Sr. Biribinha, para ser palhaço, o que precisa ter? Aí ele falou assim, Eduardo, precisa ter alma de artista, sabe? E aí eu fico me perguntando, que alma que é essa, sabe? O que é isso do palhaço? E eu acho que para mim, o palhaço, ele tem essa coisa do estado da brincadeira, sabe? E ao mesmo tempo, ele tem uma coisa assim do estado do protesto, sabe? Do estado da anarquia. Mas ele tem essa coisa da liberdade de existir. E aí ele para mim, ele existe nesse estado de brincadeira, sabe? Nesse estado de você leva as pessoas e vamos brincar agora. E também tem um momento que ele fala assim, olha, eu tô falando sério. E aí ele leva a pessoa a pensar, sabe? O meu lugar mesmo, o vira-lata gosta de ficar na rua junto com o público. O circo, a palhaçaria, ele pode fazer as pessoas se divertirem com qualquer assunto, né? Dentro dessa lógica, qualquer assunto pode se tornar divertido e aí mais fácil da gente absorver e assimilar. Então, dentro das escolas com temáticas, né, voltadas para a educação infantil ou até mesmo dentro de empresas voltadas para desenvolver uma temática que precisa abordar com um tema difícil. Às vezes a palhaçaria pode estar em muitos lugares, né, dentro desse sentido pedagógico. Nossa, é infinito.
Música